Bom, eu já começo o programa falando sobre saúde. Eu estou recebendo aqui o oftalmologista, Dr. José Geraldo Viana Moraes. Obrigada pela sua presença. Prazer. Aqui hoje. E eu começo com um dado que me assustou. Estima-se que exista 1 milhão de brasileiros com glaucoma, mas só metade está em tratamento. Quer dizer, isso por falta da procura desse na verdade, diagnóstico? são vários fatores, né? As condições socioeconômicas, né, da população, muitos deles não têm acesso ao oftalmologista, né? A falta de informação do Ministério da Saúde, no caso, né? E também a parte de glaucoma é uma doença assintomática, silenciosa, né? Onde se manifesta praticamente só na fase final. Então, você não tem o diagnóstico, a pessoa não sente no arde o olho, não fica vermelho o olho, não tem nenhum sinal que vá levá-lo ao oftalmologista. Quer dizer, ela pode perceber isso, já está tarde demais. Justamente. Que pode levar à cegueira. Sem dúvida. Leva em caráter irreversível, não tem retorno. O glaucoma tem como se estabilizar, não tem cura. Tá? Mas para isso que seja feito, é necessário que seja diagnosticada a doença, que ele vá ao oftalmologista e seja diagnosticado através do exame de fundo de olho e da medida da pressão intraocular. Então, mas não dá para esperar os sintomas. Então, uma visita uma vez por ano ao oftalmologista já é um primeiro passo. Principalmente as pessoas acima de 40 anos, né? Com história familiar positiva. Tem um parente, um pai que tem glaucoma, uma mãe que teve glaucoma, um irmão que tem glaucoma, esses devem comparecer de imediato ao oftalmologista. A Andressa Santos Kipper pergunta o seguinte: qual é a diferença entre o glaucoma de ângulo aberto e fechado? Bom, 95% dos glaucomas são de ângulo aberto, onde você tem uma doença crônica, você tem uma atrofia gradativa do nervo óptico e perda de campo de visão. Esse corresponde a 95%. Esse ângulo aberto quer dizer que a pessoa não vai fazer crise de glaucoma, ela não vai fazer o glaucoma agudo. 5% dos glaucomas, dentre eles está o glaucoma agudo, a pessoa faz uma crise. O que é isso? Você tem uma estrutura anatômica dentro do olho chamado trabeculado, como se fosse um ralo, onde você drena esse líquido, é drenado para fora do olho. Esse trabéculo, quando ele entope, ele causa um aumento agudo, acentuado da pressão intraocular, abrupto. E a pessoa sente uma dor muito forte no olho e a cegueira vem logo a seguir. Mas é uma cegueira irreversível? Irreversível na maioria das vezes. Se o paciente não for levado ao pronto-socorro, for dado o diagnóstico e realizado uma cirurgia para desentupir esse ralo, fazer uma cirurgia chamada trabeculectomia, a cegueira é irreversível e imediata. A Patrícia Pina Martins fala o seguinte: a mãe dela tem glaucoma, faz tratamento com colírio e de vez em quando a vista fica lacrimejando e vermelha. Pergunta se isso é normal e quais são os riscos dessa doença quanto à perda da visão e se ela pode ficar cega com o passar dos anos. Sem dúvida. O olho vermelho e lacrimejando não quer dizer que a pessoa esteja caminhando para a cegueira. Normalmente, hoje se usa umas drogas chamadas prostaglandinas, que são drogas que são usadas uma vez ao dia, uma gotinha a cada 24 horas, uma posologia fácil, onde você aumenta a fidelidade do tratamento do paciente, mas elas têm uma contraindicação, deixam os olhos vermelhos. Normalmente as pessoas que tratam glaucoma têm os olhos vermelhos. Mas isso não quer dizer que a doença esteja caminhando... Mas se tratada, ela pode não vir a ficar cega. Com certeza. Como é que se trata? Pinga-se esses colírios, controla-se a pressão intraocular e uma vez por ano se mede, se fotografa o nervo óptico, se faz tomografia do nervo para saber a saúde do nervo, se está em boas condições. O glaucoma não se acompanha só por pressão intraocular, se acompanha por exames complementares do nervo óptico. O glaucoma é uma doença do nervo e não doença de pressão. E que vai ser controlada o resto da vida. Vai ser controlada e estabilizada. Se houve perda, vai parar ali, não vai continuar tendo perda. Tá. Mas não vou ter uma cura. Não, cura nunca. É uma doença de nervo. Doença de nervo não tem cura, tem como estabilizar. Entendi. Bom, agora tem um outro dado que vem com essa questão, que 36% dos brasileiros adultos nunca foram ao oftalmologista. E aí a gente entra a questão do glaucoma, que então por isso as pessoas têm esse problema do diagnóstico, porque não foram ao oftalmologista. E a questão da catarata também, que as pessoas acham que vão ficando velhas e vão perdendo a visão e podem estar com catarata. E é uma maneira, hoje, mais simples de ser tratada, né? Uma cirurgia aparentemente simples e de mais fácil acesso. Veja bem, glaucoma é uma doença do nervo óptico, né? É uma doença grave que leva à perda de visão irreversível, de caráter irreversível, não volta. A catarata não, é uma perda de visão reversível. A catarata nada mais é que a opacificação de uma lente interna, chamada cristalino, que
existe dentro do olho humano. Essa lente, com o passar do tempo, pessoas acima de 60 anos, ela começa a ficar opaca, suja. Então, ela tem que ser trocada. Então, é realizada uma cirurgia de catarata com implante de lente. O que há de mais moderno hoje, que até há alguns anos atrás, só existia uma lente para se corrigir a visão para longe. O paciente era obrigado a usar um óculos para leitura, para perto. De alguns anos para cá, já surgiu a lente multifocal, que é a lente onde o paciente, tendo a catarata, submetido à cirurgia, é implantada uma lente que ele vai ter visão de longe e de perto, e visão intermediária também. Então, esse é um grande avanço. Mas se quando diagnosticado esse paciente já tiver perdido parte da visão, tem como reverter? Totalmente. A catarata é perda de visão reversível. Volta ao que ele tinha anterior, desde que ele não tenha alguma outra doença no fundo de olho. Não tenha glaucoma, não tenha retinopatia diabética, doenças de mácula, né, ou doenças de retina. Se ele só tiver catarata, a visão volta ao ser o que era antes. Tem uma pessoa aqui que é o Daniel da Serra, disse que ele pegou toxoplasmose com infecção na córnea. Então, ele perdeu 70% da visão do olho esquerdo. Né? Com o tratamento, ele volta a enxergar 100%? Olha, deve ter um erro aí na pergunta dele, porque toxoplasmose ele não atinge a córnea, atinge a retina. Então tá. Retina. Então, ele deve ter um foco em uma corioretinite, normalmente é causado por animais domésticos, carne crua e verduras. O Toxoplasma gondii é esse agente onde ele circula e fica no gânglio. Quando a pessoa tem uma perda de uma diminuição de imunidade, esse toxoplasma circula no sangue e pode atingir os olhos, causando uma lesão na retina, uma corioretinite. Aí vem a perda de visão de caráter também irreversível. Irreversível? Irreversível, porque é doença, como eu falei, como o glaucoma, doença de nervo. Nossa. O Marcos de Vila Velha, ele vê alguns pontos pretos e umas linhas, sempre que ele vai para a claridade. Pergunta o que pode ser isso? Isso normalmente, 99% de chance de eu estar certo, é uma doença do vítreo, da gelatina do olho. Existem alguns pacientes que têm um descolamento dessa gelatina da retina, não é descolamento de retina, é descolamento do humor vítreo, da gelatina do olho, causando alguns precipitados, algumas sujeirinhas. Quando essas sujeirinhas passam no eixo de visão, a pessoa vê aquelas mosquinhas. O mais sério disso não é ver as mosquinhas, é quando o paciente vê flashes, que normalmente pode ser acompanhado dessas mosquinhas, uns relâmpagos, uns flashes, que aí significa que talvez haja tracionamento da retina. Ele deve procurar o oftalmologista ao sentir, ao se manifestar esses flashes, procurar com urgência. Bom, mais uma pergunta aqui do nosso entrevistado, que é a Lena de Valparaíso. Diz que a parte branca do olho do filho dela está vermelha e doendo. Pergunta o que isso pode ser? Olha, a parte branca é a esclerótica, né? Que é revestida por uma membrana que é a conjuntiva, né? Pode ser que várias doenças podem causar olho vermelho, várias, dezenas de doenças. Dentre elas, em criança, se não houver secreção, possivelmente é a conjuntivite alérgica. Deve ter algum tipo de alergia que o olho fica vermelho. Deve levar... limpar ou levar no oftalmologista. Levar no oftalmologista para fazer o diagnóstico correto, né? Até só para a gente encerrar, que é fundamental lembrar isso, como o doutor José Geraldo falou antes, dessa infelicidade das pessoas não conseguem marcar um oftalmologista, é ter paciência, né? E não desistir, porque a rede pública hoje oferece o quê? Poucos especialistas? A demanda é muito grande, né? Realmente para poucos oftalmologistas, poucos hospitais estão equipados, né? Existem hospitais que funcionam, mas é muito difícil, não só em oftalmologia, em outras especialidades, a marcação de consulta pelo SUS é uma coisa complicada, né? Demora 6 meses, acaba a pessoa esquecendo e deixando de lado. E como hoje eu estava vendo um telejornal agora também na hora do almoço, que as pessoas estão marcadas para o Hospital das Clínicas, há 6 meses foram lá e hoje abriu uma greve lá, iniciou-se uma greve. Então, é complicado isso. Então, é fundamental você procurar realmente um oftalmologista para poder você buscar esse controle, né, esses cuidados com a saúde dos seus olhos. Obrigada por ter vindo, tá, Zé Geraldo? Prazer, Obrigada. Thaís.